Mas existe estratégia para isso, né? Porque também tem aquele caso, é em cenário de crise que oportunidades aparecem, muitas oportunidades. Então, Nesse contexto, dá para a gente trazer um exemplo, né? Dentre vários aí. A gente teve aí o caso da Havan aí, lá no período que a gente passou por uma crise lá em 2015, várias lojas do varejo retraíram, fecharam lojas físicas, muitas migraram para o digital, algumas tiveram sucesso, outras nem tanto, mas a Havan foi muito na contramão, mas muito na contramão. A Havan, ela cada mês ela estava inaugurando uma, duas lojas, mega lojas físicas aí, né? E acabou que ela deu muito certo para eles. Por quê? Porque o mercado que as grandes varejistas anteriores a ela, o mercado que se perdeu porque elas foram fechando, o Luciano Hang da Van ele foi tomando, foi uhum, abraçando esse público que ficou abandonado, né? Vamos dizer assim, com o fechamento uhum, das outras lojas físicas das grandes varejistas. Então é bem aquilo que tu falou. A gente tem oportunidades mesmo no momento de crise. E como que o empresário, o pequeno, o médio, ele consegue saber se é o momento dele arriscar ou segurar? Porque a gente vai ver movimentos de empresas que uhum, arriscaram e não deu certo, uhum. e empresas que arriscaram, como esse caso da Havan, e na contramão do que o mercado falava, e deu muito certo. Então, como é que o empresário ele pode ponderar, olhando para o negócio dele, se é o momento, se é a oportunidade dele arriscar um pouco mais ou ser mais conservador? Tá. Boa pergunta, Thiago. Aí, como a base de tudo é fazer o dever de casa, né? O fazer o dever de casa é a empresa estar estruturada, né? Porque como eu comentei, tem oportunidade, mas para quem está estruturado a ponto de conseguir absorver essa oportunidade. O que seria absorver? Em momento de crise, talvez o concorrente, por questão de dívida, é necessário fechar, e aí, se você tem caixa, você faz aquisições. Eh, a questão da estrutura, ali entra também saber trabalhar fluxo de caixa, saber tomar crédito barato. Eh, eu trabalho muito com cliente isso, de existe N estratégias dentro do mercado financeiro, né, com ativos reais também. Você, às vezes, utilizar alguma delas alienando algum bem, tomando crédito de forma barata, você vai conseguir absorver, né, esse seu concorrente, ou você vai ampliar, você vai colocar mais filiais. E Luciano Hang justamente fez essa operação lá atrás. Ele assumiu o risco, alavancou, então não é barato. Eu participei de uma palestra dele em 2000 e início de 2018, né, e eu me lembro que lá na época ele questionava como era burocrático abrir uma filial, né, no caso uma van. Demorava muito. Ele, na sede de crescer, o sistema burocrático travava um pouco, e olha que ele cresceu muito, tá. Então, mas ele estava um pouco estruturado lá, tanto que hoje a própria Van, são informações abertas ao mercado, né, captou crédito recentemente, crédito valores altos, justamente para expansão. Então, é achar essas formas, como eu falei, tem formas no mercado, só precisa entender, né, ter pessoas próximas para conseguir orientar sobre isso, e e aí você, estando atento também a movimentos de mercado, você consegue antecipar, né. Como eu falei, a primeira logo que eu contextualizei, o cenário de mercado que nós temos é esse que eu falei, de juros, elevação, expectativa de elevação. Então, se você está atualizado de mercado, independente, se você é uma empresa pequena, não precisa ser empresa grande, porque empresa Não grande bate na mesa, porque vai estragar o áudio. Para de bater na mesa. Eu tinha que te interromper. Continua, tá, desculpa. eu tenho costume. Tá, vamos lá, não precisa ser empresa grande, né, pode ser uma pequena empresa mesmo, microempresa. Se você entende de movimentos econômico, você sabe que o dinheiro fica mais caro com a elevação de juros. Ok, se eu já sei disso e eu tô na fase de crescimento, eu tô crescendo, eu não tô naquele momento de, não, eu já tô com uma receita legal, só tô tirando daqui os proventos, tudo bem, não, eu tô com sede de crescer. Eh, então, se você já vê que o mercado está projetando essa realidade para os próximos meses, semestre, anos, né, você antecipa esse movimento. Então, como que eu vou fazer isso? Porque o seu concorrente pode não estar olhando. O seu concorrente talvez está no automático, no operacional, não tem uma visão estratégica, e ele vai.
E talvez lá na frente, por ele não ter pensado nisso, né, vai surgir uma oportunidade para você, se você tiver capitalizado. Ou se você entender de forma de capitalizar, de forma de tomar crédito barato. E aí entra a oportunidade. Eu foquei muito nessa oportunidade na linha, no mesmo segmento que você atua. No caso, tem uma empresa ali que é uma serralheria, por exemplo. Né? A serralheria, a pessoa que está ali, ela entende a operação dela. No momento de crise, ela vai olhar outra serralheria, sabe como o negócio funciona, pode ser que o seu concorrente queira fechar por má gestão. Só que você já estruturou, porque além de você estar no operacional, pode ser uma empresa pequena mesmo, né? Você tem uma visão mais estratégica, você tem pessoas próximas que conseguem passar essa visão estratégica para você. Naquele momento você pode fazer uma aquisição de uma nova do seu concorrente que futuramente vai virar uma filial, né? Estado diferente, enfim, ou cidades diferentes. Eu Sabe foquei. que isso é um negócio que você fala, trazendo esse assunto, vem muito forte para mim aquilo que eu vejo em muitos empresários. Eles não conhecem os números dos negócios do negócio deles. Eles não conhecem Uhum, os números. E aí eles tomam decisões sem ter essa consciência. E talvez o maior risco está justamente nisso, né? De ver se você vai dar conta de arcar com um financiamento que você quer fazer para expansão, ver se você vai dar, se a tua empresa ela realmente tem uma saúde financeira para dar conta de uma aquisição que você quer fazer, seja de uma máquina ou de outra empresa. uhum, E eu vejo assim, a maior parte dos empresários não tem hoje consciência dos números do seu negócio. E mesmo assim se arriscam a tomar grandes decisões. E aquilo que eu falei antes, num momento em que a economia está muito boa, isso não é problema. Porque ele tem margem para errar e ainda ganha dinheiro. O problema está justamente quando a gente está falando nesse momento que é momento de crise, que uhum, não precisa ser uma pandemia. Daria para a gente falar que nesse momento, dezembro de 2024, a gente está num momento de crise. O cenário econômico está complicado para o empreendedor. Ele uhum. não está dos melhores. Né? O vento não está soprando a favor. Sim, Então a gente precisa ter mais do que nunca consciência desses números para saber o que faz com o dinheiro. E perfeito. nessa ótica, a Natura também foi um case muito legal. A Natura, desde a crise de 2015 aí, de novo, a gente viu várias empresas enxugando, cortando custos. A Natura, ela foi meio que na contramão. Em vez de retrair, ela começou a investir para expandir, principalmente na digitalização do negócio e em treinamento das consultoras. E isso posicionou muito forte a marca. É aquela máxima, né? Enquanto tá todo mundo freando, qualquer aceleração que tu der, tu dispara muito na frente. E, E e é- como que tu... é, Como é que tu acha que os empresários eles podem identificar quais pontos eles devem focar os investimentos deles nesses momentos desafiadores? e até. Até dá para seguir no mesma linha de raciocínio, né? Nessa questão das oportunidades. E mas antes de comentar sobre isso, um pouquinho como enxerga, para você saber fazer um bom investimento, né, até no próprio negócio, tem que entender dos números, que foi o que você falou, né? Pequenas e médias empresas pode ser que elas não tenham os números tão claro, né, não tem um dash ali mostrando os números na tela dia a dia, hora a hora. Isso é um fato preocupante, porque se você entende o número do seu negócio, você sabe que se você tomar um crédito com uma taxa X, você consegue utilizar esse dinheiro e vai ter uma margem Y, né? Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Empresas que eu já cheguei a conversar com empresários de empresas pequenas e médio porte também. Vou dar um exemplo de uma serralheria sobre um crédito que ele fez uma aquisição de uma máquina, né? Há uma taxa. Na verdade, era máquina e também numa condição parecida fez a aquisição de um automóvel para um financiamento. Na época ele estava pagando 18, 19%. Aí você fala, pô, 18, 19% é caro, né? É, vai depender do ponto de vista. Se eu tô na PF fazendo isso, eu acho um dinheiro caro. Por quê? Porque eu na PF, se eu vou para o mercado financeiro e aplico ali, eu não consigo tirar acima disso líquido, né? Tirar 20 líquido. Isso é um comparativo. Que uma pessoa física, aí para qualquer pessoa que estiver assistindo, é uma linha de raciocínio que até eu utilizo, tá? Ok, se eu vou pegar um dinheiro, eu consigo aplicar dinheiro e rentabilizar quanto na PF. Consigo isso. Então, nesse caso, para mim seria um dinheiro caro. Para o empresário na PF também seria um dinheiro caro. Só que ele utilizou aquele carro, não era para particular, era um carro para empresa. Então aí você já tem que mudar a forma de pensar.
A empresa, qual que era a margem dele? A margem dele estava tirando em torno de 29, né. Então ok, então faz sentido você tomar um crédito a 18, 19, porque em vez de você comprar um bem à vista, você vai utilizar esse bem para aplicar no seu negócio que tem uma margem maior que o crédito que você está tomando. É avaliar o retorno financeiro que aquele movimento que eu quero fazer vai trazer para minha empresa, Sim. né. Eu já atendi empresas, em que a empresa até tinha saúde financeira para fazer esse movimento, mas, quando a gente, trouxe números de novo, né, o giro de vendas, o volume de demanda que a empresa tinha, não a máquina ia ficar ociosa. Uhum. Essa máquina que ele queria adquirir, ela ia ficar ociosa. Ela não ela tem potencial de aumentar a produtividade, aumentar a entrega, mas não ia aumentar, porque ele não tinha demanda reprimida, ele não tinha uma demanda não atendida ali. Sim. Fora que uma máquina que produz mais, as outras etapas do processo, que ali envolvia montagem e instalação, mão de obra humana, também precisa ser readequada, né? Uhum. Senão eu tenho uma máquina que produz 10 vezes mais, mas eu não tenho 10 vezes mais mão de obra na ponta, na montagem. Uhum. E aí, de novo, eu gero um gargalo. Então, eu vejo muitos empresários nesse cenário não, não avaliando o, como que esse investimento vai dar o retorno para a empresa. Como que ele se paga? Ele tem que se pagar, certo? Exato. Então, e outro ponto aí é referente até nessa linha, como identificar se é um bom investimento ou não. Eu dei um exemplo da empresa que tem os números e aplica o recurso, né, no próprio negócio. Só que tem um outro detalhe também. Em momentos de elevação de juros, hoje, né, em dezembro de 24, você encontra em renda fixa pagando mais de 16% pré-fixado. Então, ou seja, eu tenho a garantia que eu vou receber 16% ao longo do tempo, de alguns anos. E aí você tem um negócio, né, que você vai lá ter uma margem de 20, 25. E é, querendo ou não, margem incerta, porque você vai tomar crédito, vai colocar produção, vai que não aparece demanda, né. Então, para 20, por ser algo incerto, o empresário pode pensar: "Ah, não compensa eu assumir tanto risco assim, se eu conseguir em outro meio uma rentabilidade, vai ser um pouco menor, só que uma rentabilidade segura, garantida", tá. E aí que tanto que o motivo de levar a inflação é por causa disso, para diminuir esse consumo, né, porque o empresário vai pensar dessa forma, pelo menos o empresário que entende dos números e tem esses números na ponta, né. E aí nesse caso você começa a diversificar. Você vai para o mercado financeiro, quem é um pouco mais agressivo, né, o empresário que é um pouco mais agressivo, ele vai para ativo de risco. E é oportunidade em diversos cenários, desde mercado de renda variável, mercado, imobiliário. O imobiliário que eu digo, tanto o real, né, na compra de imóveis, como através de fundos imobiliários também. Você pode comprar um fundo de papel ou um fundo de tijolo, mas é nesses momentos que tudo fica descontado. Tá. E aí onde que, pelo menos o mercado financeiro consegue ter os dados ali para saber a TIR, que é a taxa interna de retorno, de uma ação ou de fundo imobiliário, eles começam a colocar na ponta do lápis. Eh, Tendo uma taxa interna de retorno aí de 20% para algo, né, para alguma ação ou algum fundo imobiliário, aí você fala: "Beleza, se eu coloco ali, é esperado", porque aí são ativos que a garantia é incerta. A rentabilidade é incerta, porque é variável, né, mas, se é esperado, né, essa taxa interna de retorno, se eu coloco 100.000, uma TIR de 20 é para tirar 120. A margem do meu negócio está lá em 20, 22, né. Então você fica Aí você começa a ponderar, será que faz sentido, eu investir no negócio ou investir em algo mais estruturado? Né, em uma empresa listada em bolsa, são as maiores empresas do país. Aí você começa a pensar e abrir um pouco mais a cabeça para Sem ter todo diversificar. o peso de carregar uma empresa sozinho nas costas, Exato. né? Tanto que hoje, quando nós mensuramos grau de risco, abrir o próprio negócio é mais arriscado que comprar uma ação na bolsa, se tornar sócio de uma empresa. Eu sempre falo isso, quando eu vou fazer algumas apresentações para empresário ou investidores, né, eu sempre comento sobre, mostro uma escadinha de risco, que lá fala bem sobre isso, que é mais fácil, ou melhor, que é mais seguro. Você investir numa empresa ali centenária, né, num banco, no Itaú, Banco do Brasil, uma empresa de energia, né, ou você abrir seu próprio negócio.